discussão, vamos discutir o assunto mais interessante de todos, não é? Outro dia o professor Adalto Lourenço partiu para eternidade, aí eu pus no meu Instagram lá, olha, foi o brasileiro mais importante que pisou na terra. Eu falei, olha, por quê? Quem que você acha que é grande no Brasil? Pelé. O Pelé é razoável, eu acho. Como homem ele foi péssimo, mas como jogador ele foi grande. Sim. Pô, verdade. Não foi? Quem conhece, né, a história do Pelé sabe que... péssimo. Mas como jogador foi grande. Ayrton Senna, poxa, eu assistia todas as corridas do Ayrton Senna. Mas o que a gente vai levar para a eternidade do Pelé e do Ayrton Senna? O que nós levaremos para a eternidade do Pelé e do Ayrton Senna? Dirigir carro é só na terra. Sim. Jogar futebol também. Pô, o Adalto Lourenço discutia sobre as nossas origens, quem somos, para onde vamos. Há um Deus, não há um Deus. Somos amebas evoluídas, não é? Como os ateus gostam de propagar por aí, né? Ou somos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus, somos seus filhos, ele morreu na cruz por nós, para nos salvar. É isso que o Adalto Lourenço falava. Assunto mais importante? Não, de jeito nenhum. É isso que a gente vai discutir aqui, não Cara, e é realmente o assunto mais importante. Se de tão importante, eu não sei se a gente vê ele tão grandiosamente, que a gente não consegue, às vezes, se indagar sobre isso, né? Se a gente é filho de Deus, a gente teria que ter realmente uma convicção total disso, porque fisicamente a gente sabe quem é o nosso pai, mas espiritualmente muitas vezes não. E eu acho que é aí que a gente começa a se perder, né? E aí, como não tem vácuo de poder, a gente acaba assumindo ou aceitando teorias que são, na minha humilde percepção, que são lógicas também. Por exemplo, uma ameba evoluída. Mas, Roberto, quando você vai avaliar a possibilidade de uma ameba ter evoluído, é zero. Olha, o Pirula, o Sacani, Antônio, o biólogo Henrique vão chegar aqui e vão dizer que a evolução é mais lei do que a lei da gravidade. Não vão? Sim, com certeza. Eu estou chegando aqui para dizer que foi o maior fiasco da história da ciência. Não tem evidência nenhuma para a evolução, Roberto. Como que uma ameba poderia ter evoluído? Eles dizem que por mutações. Sim. Olha, você tem um código genético, uma série de bases nitrogenadas e defeitos vão ocorrendo lá e eles vão sofisticando a vida. Isso é impossível, jamais ocorreria. Nós fomos avaliar todas as mutações que ocorreram na Terra. O design inteligente já tem hoje uns 35 anos que avalia a literatura científica e fica correndo atrás de todas as mutações que são descritas na literatura. Estudamos a malária em laboratório por mais de 40 anos. A E. coli, aquela bactéria, por mais de 40 anos também. 40 anos para uma bactéria, 20 minutos ela se reproduz de novo. Isso dá milhões de anos para os humanos. Séculos. Caramba, então, verdade. Não é assim, o Marcos acha que. Nós fomos no laboratório. O design inteligente estuda essa questão há 30 anos. E nós fomos nos laboratórios, estudamos as bactérias, estudamos a E. coli, a malária, estudamos todos os papers que tem na literatura sobre mutações. O que acontece com as mutações? Absolutamente todas as mutações causam defeitos. Nenhuma aumentou o nível de sofisticação do ser. Nenhuma criou um novo caminho metabólico, uma nova proteína, uma nova maquinaria. Zero. A gente sabe. A gente só não quer admitir. Nós sabemos que mutações não sofisticam. Vou deixar meu carro lá fora, vai acumular um monte de defeito, parei com um Fusca e vou sair de Ferrari. É isso que é evolução. Não, mas não pode deixar pouco tempo, você tem que deixar por milhões e milhões de anos, acumulando mutações. A seleção natural vai selecionando. As mutações causam defeitos. Defeitos causam defeitos. E não é o Marcos que está falando, não é o design inteligente, um ou outro herege qualquer que achou na sua cabeça que isso era uma possibilidade de acabar com o ateísmo na Terra. Muito pelo contrário. São dados científicos. E. coli, tinha um professor nos Estados Unidos que todo dia chegava no seu laboratório, os seus alunos, pegava uma cultura de E. coli, que é a Escherichia coli, né? Se eu falei certo o nome dela, e transportava para um novo meio de cultura. Todo dia. Ele fez isso por quase 40 anos. E o que ele percebeu? Todas as mutações que ocorreram
Nada novo. A E. coli continuou E. coli. E as mutações causaram defeitos, absolutamente defeitos. Tentaram pegar aquelas moscas, colocaram radiação em cima, para tentar criar rapidamente novas mutações. Fizeram esses experimentos nos anos 60 e 70. O que aconteceu com as moscas? Tudo debilitada, 3 asas, perna torta. Nada novo. Seleção natural, que é o outro mecanismo. Mas assim, porque aí Darwin mostrou isso. Mostrou? O que o Darwin mostrou? Fala, Roberto. O que o Darwin mostrou? Tinha uma girafa do pescoço pequenininho. O zebra virou girafa. Não, aí você não teve aula, então você fugiu da escola, sim, pô. sim, fugiu da escola. sim. Você tinha uma girafinha do pescoço curto e ela precisava se alimentar e ela esticou o pescoço. Você sabia que nem sequer precisa esticar o pescoço a girafa para se alimentar? Ela se alimenta de arbusto terrestre. Para que ela fica precisando esticar o pescoço? Pior ainda, para esticar o pescoço, para crescer o pescoço da girafa, cada vez que você aumenta o pescoço da girafa, você precisa de um coração muito mais forte, que bombeie sangue com muito mais força. O que vai acontecer então quando a girafa baixar para beber água? Olha, pensa bem, agora você tem um coração super mega forte que está bombeando sangue para a cabeça da girafa lá em cima. Primeira vez que ela baixar o pescoço, vai sair sangue pela boca e pelos olhos. Uma pressão muito forte está levando o sangue para a cabeça daquela girafa. Quando a girafa baixa, tem uma série de válvulas absolutamente fantásticas, essas válvulas, extremamente bem calibradas, finamente ajustadas, que quando ela baixa faz... Escutou o barulhinho, Roberto? Pô, tá travando as válvulas. E o sangue não sai pela boca e nem pelos olhos. Quando ela levanta, destrava, porque se travasse definitivamente, ela estava morta. A vida é coisa de profissional. Vida é coisa de profissional. Dá para pensar que uma Ferrari foi feita lenta, gradual e sucessivamente? Não. Engenheiros extremamente competentes foram lá e fizeram essa Ferrari. A vida é muito, muito, muito mais que Ferrari. Seleção natural, que você falou que Darwin disse que seleciona. O que a gente descobriu com a seleção natural? Seleção natural, ela não privilegia o mais apto. Ela só ceifa o mais debilitado. Na pandemia, alguém aqui ganhou um novo sistema de filtrar o ar? O seu nariz agora filtra vírus? Não filtrava antes? Nem preciso de mais máscara. Meu próprio nariz filtra vírus. A gente desenvolveu um novo sistema imunológico que vai lá e mata tudo quanto é vírus do Covid. Por que nós sobrevivemos, Roberto? Fala para mim. Deixa eu pegar ele, né? Rodrigo. Bom, teoricamente... Por que nós sobrevivemos? Eu tive resistência ao vírus ali. Mas a gente sobreviveu porque nós éramos menos debilitados. Menos debilitados, com certeza. Quem é que foi ceifado? Os que tinham comorbidades, tinham um sistema imunológico mais debilitado e tal. Eu brinco, Adão e Eva não daria mínima pro Covid, porque eles tinham um sistema imunológico perfeito, como éramos perfeitos. Então a seleção natural a gente já descobriu. Ela só ceifa o mais debilitado. E o tempo? Porque diz que é milhões e milhões de anos. Dados milhões e milhões e milhões de anos, esse processo de mutações e seleção natural vai pegar um processo totalmente impossível, né, ou quase que impossível, e vai transformar em provável, pior, em inevitável. Essa é a história dos evolucionistas. Dado milhões e milhões de anos, tudo acontece na Terra. Aí eu brinco. Pulando, quanto tempo demoraria para a gente chegar na Lua? Pode pular 2 eternidades que você nunca vai chegar na Lua. Não dá para você, por exemplo, pegar um processo inviável, totalmente impossível, como é o processo de você sofisticar um ser a partir de uma ameba, e de apelar para os milhões e milhões de anos e dizer que aquele tempo vai tornar aquele processo inevitável.